Salve, salve, jardineiros e jardineiras! Bem-vindos a mais um episódio de Diário de Jardineiro. Tudo bom, galera? É isso aí, estamos entrando na quinta semana, agora é a hora de dar aquela acelerada e para fazer isso vamos falar de treinamentos de alto estresse e de baixo estresse, mais conhecido como podas, amarras. Vamos falar de poda fim, poda top, quando fazer, quando evitar fazer. Então, tá curtindo o conteúdo? Já sabe, galera, vão ser 12 semanas esse ciclo, vai ter muita coisa para frente. Então coloca aqui o seu comentário do que você quer ver, que a gente vai abordar no decorrer dessa viagem. Vem? Bom, galera, vamos lá. Antes de mais nada, queria lembrar vocês que o principal objetivo desse canal é trazer a todo mundo informação de qualidade, de maneira fácil de entender e de forma gratuita, para que a gente possa fazer juntos uma grande comunidade de jardineiros no Brasil. Beleza? E para isso acontecer, eu conto com um grande patrocinador, um grande parceiro do nosso canal, que é o pessoal da Prazeres da Casa, e eu vou deixar aqui dois links super importantes da loja deles, da loja no Shopee e da loja no Mercado Livre, onde eles têm preços e produtos incríveis para todo mundo começar o cultivo. E para ainda facilitar de maneira exclusiva para todo mundo que estiver assistindo o nosso canal, eu estou colocando aqui um cupom de mais 10% de desconto. Então, tudo que a gente tiver disponível nos melhores preços, vocês de forma exclusiva ainda vão ter mais 10% de desconto usando esse cupom aqui. Beleza? E para fazer essa nossa comunidade crescer e ficar ainda mais especial, eu estou com duas grandes iniciativas muito legais, que é o nosso grupo do WhatsApp, que eu vou colocar o QR Code aqui para vocês. Temos cerca de 100 pessoas, a galera está colaborando muito uma com a outra, está dando muita dica, está todo mundo trocando uma ideia muito legal. E para comemorar o crescimento desse grupo, um nosso grande parceiro da Semeando 420 vai sortear sementes a partir da semana que vem. Então não perca, entre no grupo que lá a gente vai fazer o anúncio das nossas sementes e aqui embaixo na descrição está o contato dos nossos amigos da Semeando 420. E no Patreon eu vou colocar a oportunidade de vocês poderem contribuir com o canal e participar de calls semanais de uma mentoria que eu estou começando agora a desenvolver junto com o ciclo do Cultivando Sustento. Beleza, galera? Então era isso, sem mais delongas, vamos aos assuntos de amarras, podas. Quando fazer, quando não fazer, quando usar uma técnica ou outra, quando usar as duas técnicas. Então, antes de tudo, é importante lembrar para vocês que quando a gente fala de High Stress Training, HST, ou LST, Low Stress Training, são treinamentos de alto estresse ou baixo estresse. E como o nome mesmo diz, a gente está estressando a planta. Então, uma coisa muito importante de vocês terem em mente é que se você tem uma programação completa de 12 semanas, como a gente está pensando em fazer aqui no nosso cultivo, sempre quando você aplica uma técnica dessas, você vai acabar fazendo com que a programação da sua colheita ela se atrase um pouco, tá? Muitas pessoas acabam usando essas técnicas, pois elas aumentam definitivamente a eficiência da sua colheita. Ou seja, pelo metro quadrado, você vai colher muito mais utilizando uma técnica de HST e de LST do que se você simplesmente deixasse a planta correr naturalmente. Isso porque, principalmente, a técnica de LST vai fazer com que você tenha uma maior cobertura horizontal. Tendo uma maior cobertura horizontal, você vai fazer com que os raios de luz das suas lâmpadas cheguem a maior quantidade de plantas possíveis e, como consequência disso, as suas plantas terão buds maiores. À medida que se você deixa ela crescer naturalmente, ela tende a formar como se fosse um arbustinho, como se fosse uma espécie de pinheirinho.
Isso vai fazer com que as plantas de baixo não tenham tanta luminosidade. Então esse é o grande benefício do porquê que as pessoas fazem esses tipos de técnicas, tanto uma como a outra. Tá? Agora é importante vocês levarem em conta que ao aplicar uma técnica de HST, até mesmo um pouco menos de LST, como o nome mesmo diz, né? Ela tem menos estresse, mas ainda assim tem estresse. Você vai acabar alongando a sua vega. Então, em vez de você fazer uma vega em 4 semanas, ou até, ela vai acabar tendo pelo menos 2 semanas a mais, ou até um pouco mais, pois a planta ela demora um pouquinho para se recuperar desses tipos de técnicas implementadas, tá bom? Ah, quando fazer esse tipo de técnica, tá? Normalmente, quando a gente está falando de poda, as podas elas são feitas quando a sua planta ela chega por volta do quarto, entre o quarto e quinto nó. Dá para você fazer ela bem mais tarde? Dá, mas daí você vai ter perdido aquele momento ideal para que as ramificações elas criem força. Tá? Só para vocês verem, o quarto nó aqui a gente conta, né, um nó, só para vocês darem uma olhada, aqui a gente conta um nó, dois nós, três nós, quatro nós, tá? Lembrando a vocês que eu estou evitando colocar imagens das nossas plantas aqui diretamente nesses vídeos para evitar que o YouTube prejudique a distribuição desse conteúdo, tá? Então eu vou colocar o link para o canal onde a gente está fazendo essas postagens. Toda semana eu faço um episódio, toda semana eu mostro também como é que está o desenvolvimento delas. E eu posso te dizer que desde a semana passada, quando eu comecei a regrar, a mudar as minhas fertilizações, elas começaram a dar aquele famoso estirão, tá? E é exatamente nesse momento, ou antes desse momento, que se você julgar necessário aplicar uma poda, é importante você fazer antes da mudança para a flora. Agora, no nosso caso, para quem está acompanhando o ciclo desde o começo, vocês sabem que o principal objetivo que eu tenho com esse ciclo é fazer um ciclo relativamente curto. O nosso principal objetivo aqui é manter e cumprir com o planejamento. Então, a depender da sua necessidade, você pode querer maximizar a sua colheita, ou seja, colher mais por metro quadrado, ainda que a sua colheita inteira demore 2, 3, às vezes até 4 semanas a mais em aplicar esse tipo de técnica, ou não, ou você eventualmente pode ter mais plantas dentro da sua estufa e deixar elas subirem sem aplicar nenhuma poda, tá? Tipos de podas que são possíveis, a primeira delas chama-se poda top, onde você simplesmente corta o topo dela. A poda fim, na verdade, o que muita gente conhece como fim, é F-I-M, em inglês é fuck, I missed, né? Que é literalmente uma poda top, onde você tenta cortar ela, só que você corta ela tão lá em cima que em vez de nascerem só dois galhos laterais, eles acabam nascendo 4 galhos laterais na parte de cima, tá? Mas essencialmente a gente está falando da mesma coisa, tá? Então esse tipo de técnica chamada HST, elas tendem a ter um maior impacto na duração dessa recuperação, então elas tendem a demorar mais para recuperar e elas tendem a facilitar com que a sua planta ela consiga uma maior distribuição horizontal, tá? Para isso que a gente faz esse tipo de técnica, para ter certeza de que uma planta só consegue cobrir o máximo de área possível e receber o máximo de radiação possível das nossas lâmpadas, tá bom? O segundo aspecto que é importante vocês entenderem é que não só quando você está buscando um planejamento muito específico, que é o nosso caso, mas também quando você está fazendo cultivo de plantas automáticas. As plantas automáticas, diferente das plantas de fotoperíodos, elas tendem a disparar, elas disparam a floração por si só, e isso faz com que você não consiga
fazer essa extensão de prazo, tá? Então, quando eu falo que a minha vega ela vai durar 2, 3, 4 semanas a mais, no caso das plantas automáticas você não tem essa opção. Aí acaba sendo meio ruim você aplicar esse tipo de técnica, porque você não vai fazer com que ela consiga crescer tanto mais quanto ela deveria. Tá bom, galera? Então é isso. Então, HST são podas tops, podas fins. Evite fazer se você está com um planejamento muito bem regrado, evite fazer se você está com plantas automáticas. Tirando isso, galera, eu realmente recomendo você aplicar esse tipo de técnica, porque você acaba colhendo mais por metro quadrado, independente de qualquer outra coisa que você venha fazer. A segunda parte dessa técnica, que é a que eu vou começar a implementar a partir de agora, pois na semana passada eu já comecei a mudar o meu regimento de luz e fertilização, são o que a gente chama de LST, tá? LST, Low Stress Training, nada mais são do que amarras, tá? As amarras você pode desde muito pequenininha começar a fazer, né? No caso, se você estiver fazendo cultivos em PC Grow ou em estufas realmente muito baixinhas, você usa esse tipo de técnica para evitar que ela cresça muito na verticalidade, tá? As amarras, elas são importantes você fazer. Obviamente, você vai fazer a amarra no topo dela, você pode fazer esse tipo de amarra, mas é mais importante vocês aproveitarem as plantinhas laterais que vão subindo, né? E nessas plantinhas laterais, quando você muda o regimento, ela dá aquela espichada, você pega essas plantas e começa a literalmente amarrar elas para o lado de fora das estufas, do seu vaso, tá? Amarrando ela para o lado de fora, vai fazer com que ela, em vez de crescer mais para cima e ficar sombreada pelas outras folhas, ela vai crescer mais para o lado e ela vai garantir essa horizontalidade que eu tinha comentado, tá? O impacto desse tipo de técnica é mais baixo, ele tende a ter um impacto pequeno, e eu super recomendo ser feito em qualquer situação, tá? Você fazer a amarra e a consequência da amarra, depois de um mês de flora, é você poder colocar também a sua tela de scrog, tá? A tela de scrog nada mais é do que uma tela, um arame ou qualquer coisa que você faça que vá garantir com que a sua planta, em vez dela crescer para cima, ela cresça na horizontalidade. Tá? Algumas pessoas me perguntaram, mas tem algum problema dela crescer para o lado? Não tem problema nenhum. Vocês vão ver, se você coloca a sua planta completamente na horizontal, depois de um dia ela já encontrou o caminho da luz, ela já voltou para a vertical, e aí você vai estar garantindo o máximo de exposição luminosa nas suas plantas para melhorar a sua colheita. Beleza, galera? Espero que tenha ficado claro por que usar, quando usar. Eu particularmente vou começar a fazer algumas amarras já nessa semana. Deem uma olhada no outro canal que eu vou colocar imagens das nossas plantas. Elas estão lindas. É muito comum, uma vez que você começa a mudar o seu regimento de luz e fertilização, ela dá uma bela de uma estirada. Em coisa de 2, 3 semanas antes da flora realmente começar a aparecer de maneira mais consistente, ela praticamente dobra, às vezes mais do que dobra de tamanho. Então é exatamente nesse momento que a gente vai garantir com que as minhas plantas consigam ter o máximo de horizontalidade, receber o máximo de luminosidade, para daqui a umas 2, 3 semanas a gente começar a ver as flores delas de maneira muito mais forte, engordar e assim partir para a reta final do nosso cultivo. Beleza, galera? Estão curtindo o conteúdo? Pô, já sabe, faltam mais poucas semanas, a gente já está entrando na flora agora, daqui a pouco elas vão começar a mostrar os nossos pistilos e tem muita coisa ainda para a gente falar, então deixe seu comentário, põe um like, inscreve no canal, liga o sininho para ser notificado. Vem com a gente nessa viagem.